Quando se fala em campo eletrostático, a gente está falando de uma característica fundamental de uma carga elétrica, que essa característica é a sua capacidade de exercer força, de exercer uma força sobre um determinado elemento, um segundo elemento, tá? Então é a capacidade que eu tenho de um corpo que é um ímãzinho, que eu tenho um ímã onde o corpo negativo tem de puxar o corpo positivo e vice-versa. E se eu inverto a posição, é a capacidade que ele tem de repelir aquele, aquele elemento, tá ok? Então isso a gente vai chamar de campo eletrostático. A gente vai ver mais na frente manipulações desse campo eletrostático, tá certo? Por hora é apenas uma breve introdução. Aqui é o campo eletrostático, eu com elementos iguais, né? Sinais iguais. O que foi que a gente falou agora há pouco? Sinais iguais se repelem, sinais diferentes eles eles se unem, ok? Então, aqui agora a gente vai ver um elemento fundamental de quando a gente fala em energia elétrica. Que esse elemento fundamental é a diferença de potencial, certo? É a diferença de potencial de uma carga elétrica, onde uma carga elétrica ela vai ser capaz de realizar o trabalho de deslocar uma carga por atração e repulsão. Veja bem, nós estamos falando agora de elementos que a gente atrai e repele. Agora nós estamos falando de um elemento onde a gente vai começar a manipular. Né? Eu vou manipular esses elétrons, onde eu vou querer atrair esses elétrons, ou eu vou repulsá-los para frente. Certo? Isso a gente vai chamar de potencial. Ok? A soma desses diferenciais de potencial a gente vai chamar de força eletromotriz, que nós vamos ver melhor mais na frente, tá? O importante saber é que a unidade fundamental aqui é o volt, certo? Volt vocês já ouviram muito falar. Né? Então, o que é o volt? O volt é esse diferencial de potencial, né? É essa força que o meu equipamento vai ter, o meu circuito vai ter de manipular esses elétrons para lá e para cá, tá certo? Então, quando a gente fala, na minha casa aqui é 200 volts, então é a capacidade desse meu sistema de levar os elétrons de um ponto a outro, tá? Isso a gente vai chamar de DD de potencial, é o que a gente vai chamar de tensão, tá? E essa tensão, ela tem como unidade fundamental o volt, ok? Então, vamos tentar raciocinar um pouco. Qual o significado, né, da tensão de saída de uma bateria ser igual a 6 volts, né? Todos vocês já viram bateria, pilha e etc. Que quando a gente olha lá, tem a voltagem daquele dispositivo, né? A bateria é de 6 volts, a pilha e etc. Então, qual que seria esse significado, né? Quando a gente falar essa pilha é de 6 volts, certo? Esse significado ele é o seguinte, é a tensão de saída de 6 volts, ela quer dizer que é a diferença de potencial entre os dois polos, né? Que a gente vai ter o polo positivo e o negativo de uma pilha, de uma bateria. Então é a diferença que ele vai ter, né, entre esses dois pontos. Ou seja, é a capacidade que essa pilha tem de mover os elétrons de um ponto a outro, certo? Aí a gente vai chamar isso de diferencial de potencial, ok? Bem, um outro elemento muito importante aqui na eletricidade é a corrente. A corrente, ela é esse fluxo de elétrons de um ponto a outro, tá? Então veja bem, anteriormente nós falamos da força eletromotriz, do diferencial de potencial, né? A tensão. A tensão é o quê? É a capacidade de força que esse que aquele circuito, aquele sistema tem de levar os elétrons de um ponto ao outro. Né? Veja bem, quando a gente está falando aqui, voltando um pouco mais aqui, quando a gente fala aqui alta tensão, né, que são aqueles fios que ficam lá em cima, né, aqueles fios a gente vai chamar de alta tensão por quê? Porque eles têm uma alta capacidade
de levar a energia de um ponto ao outro. Ou seja, ela vem lá da subestação, lá da hidrelétrica, né? A nossa aqui deve vir de Lajeado, ou Tucuruí, ou Estreito, que são aqui mais próximos. Então, essa energia vem de um ponto ao outro. Então, ela precisa de uma potência muito alta para poder conseguir levar esses elétrons de um ponto ao outro, da hidrelétrica até a nossa casa, ok? E a corrente é esse movimento de elétrons que estão andando pelo fio, certo? Então, quando a gente se fala em produzir uma corrente, eu estou dizendo que eu vou deslocar os elétrons, né? Sob o efeito de quem? Da tensão ou diferencial de potencial. Então, tem uma tensão que vai mover esses elétrons de um ponto ao outro, né? Isso por dentro de quê? De um fio, ok? A gente vai apresentar para a letra L e a unidade que vai medir essa corrente, né? Essa capacidade, essa quantidade de elétrons que estão passando ali por esse fio, a gente vai chamar de ampere. O ampere de uma corrente ele é definido como o deslocamento de um coulomb através de um ponto de qualquer condutor durante um intervalo de tempo, ok? Então a gente vai ter aqui, a gente já viu o coulomb, quem lembra o que é o coulomb? O coulomb ele é a unidade que mede a carga, a movimentação de cargas, não é isso? A diferença entre os elétrons e o prótons que eu vou ter em uma determinada carga. E o ampere é a capacidade que esses elementos, que esses elétrons vão estar, a velocidade que esses elétrons vão estar percorrendo naquele condutor, né? Naquele cabo, ok? Todos esses elementos que eu estou falando, nós vamos estudar todos com mais calma, né? Com mais fazendo exercício, etc. Por hora, a gente só precisa entender esse conceito básico, tá? Depois nós vamos adentrar um pouco mais em cada um deles. Então aqui, vamos pensar de novo. Se uma corrente 2A, o que é 2A? 2 amperes, passa através de um medidor durante 1 minuto. Então veja, eu tenho um cabo aqui, né? Deixa eu achar aqui um cabo aqui na minha mesa. Então vocês imaginem, eu tenho esse cabo aqui, certo? E eu vou medir uma corrente de 2 amperes passando por ele durante 1 minuto. Quantos coulombs passaram por esse medidor? Qual a carga desse que passou por esse medidor aqui, né? Então vamos lá. 1 ampere a gente sabe que é 1 coulomb por segundo, ok? Então, como a questão falou 2 amperes, então eu sei que eu vou ter 2 coulombs por segundo. Então, nesse caso, 1 minuto, ou nesse caso não, 1 minuto a gente sabe que são 60 segundos, né? Então, a gente vai ter 2 vezes 2, 60 vezes 2C, que vai dar 120C, 120 coulombs, passam por esse medidor em 1 minuto, ok? A definição da corrente aqui, para ficar simples, a definição da corrente a gente vai expressar ela a partir da seguinte equação. I é igual a Q sobre T. Ou seja, o I ele vai ser igual a carga dividido pelo tempo, ok? Aí aqui é só a dedução de fórmula, né? Se você tiver, aqui basta que eu tenha 2 elementos que eu vou descobrir o terceiro, ok? Então aí depois a gente vai só deduzindo a fórmula, que é o que está aqui. A carga difere da corrente, pois o Q ele representa o acúmulo de carga e o I mede a intensidade das cargas em movimento. Entenderam? Então, quando a gente fala em Coulomb, eu estou falando da intensidade de carga que aquele elemento tem. Então, esse elemento ele tem uma carga X. E quando a gente fala em corrente, eu estou falando da capacidade que essa carga que esse elemento tem, ela vai percorrer aqui em um condutor. Ok? Então, quando a gente fala em amperes, nós estamos falando, vocês podem pensar num carro no quilômetro por hora. É a velocidade que aquele carro andou, tá certo? E a carga seria a carga daquele carro, o valor daquele carro, né? O peso daquele carro, e etc. Tá certo? Aqui, agora, aqui foi explicado, aqui a gente fez esse exercício aqui, eu mostrei para vocês deduzindo, né? Pela lógica. Então agora aqui eu quero só que vocês vão fazer aí, tá? Vocês vão fazer junto com os exercícios que eu vou passar agora também. Vocês vão
fazer isso aqui. Então, isso aqui basicamente vocês vão achar a mesma resposta utilizando essa equação, ok? Aqui, eu já até trouxe aqui, tá certo. Então aqui, o que que a gente tem? Eu tenho a corrente, que são 2 amperes, e eu tenho o tempo, que são 60 segundos. Qual que é a incógnita aqui? É o Q, certo? Qual que é a equação que a gente está fazendo? Ó, I é igual a Q sobre T. Então a gente já tem o I, que é a corrente, e tem o Q, que é a carga. A gente só precisa saber o tempo, não é isso? Oh, perdão, a gente não tem a carga. Ok. Então aqui é só fazer a dedução da fórmula e a gente chegou ao Q igual a 120C, certo? Ok, então o que que é esse fluxo da corrente, né? No condutor, os elétrons eles são as cargas que podem ser deslocadas ao ser aplicada uma diferença de potencial. Então, o que que acontece? Quando eu aplico uma tensão, que é o diferencial de potencial, eu vou fazer com que esses elétrons percorram de um ponto a outro, né? Vê, esse fio, eu vou ter a tomada aqui, ó. Quando eu coloco essa tomada lá numa parede energizada, lá eu vou ter uma diferença de potencial. Esse terceiro do meio é o aterramento, tá? Mas na frente a gente vai estudar sobre isso. Então eu vou ter aqui 2 pontos, né? Então, veja que quando eu colocar esse meu dispositivo na tomada, eu vou ter a diferença de potencial entre esses 2 pontos. E ele vai percorrer todo o meu equipamento, fazendo ele funcionar, mas no final das contas ele vai voltar para cá, né? Então ele vai fazer esse círculo aqui, tá bom? Então a corrente é o que eu vou medir, essa corrente passando por esse condutor aqui, tá ok? Então aqui é o exemplo de uma pilha, ó. Uma bateria de 1,5 volt, que é aquela bateriazinha, aquela pilhazinha pequenininha que a gente usa, comumzinho, tá? Então eu vou ter o condutor e os elétrons livres que vão estar em movimento ali naquela pilha. Um exercício que eu vou cobrar para vocês. Mostre a estrutura atômica de um elemento, do elemento alumínio, com o número atômico 13. Qual a valência eletrônica desse componente? Então vamos lá, a gente vai recorrer lá para aquele nossas camadas, né? Então veja, pelo fato do alumínio, vocês não vão precisar escrever, tá? Vocês só vão botar resultado para mim, tá ok? Aqui é só para a gente entender. Pelo fato do alumínio ter 13 prótons no núcleo, ele deve ter 13 elétrons orbitais, ok? Para ser eletricamente neutro. Começando pela camada mais interna. Então, aqui a gente vai ter camada K, a gente pode ter quanto na camada K? 2. Na camada L, nós podemos ter 8 no máximo. E o que sobrou vai para a camada M. Então, a estrutura do alumínio apresenta uma distribuição dos elétrons, como mostra a figura 1.11. Sua valência eletrônica é de -3, porque ele possui 3 elétrons na valência. Então, esses 3 elétrons da valência são os elétrons que vão estar em movimento. Ok? Um outro. Mostra a estrutura atômica do elemento fósforo, que tem um número atômico 15. Qual a valência eletrônica desse elemento? Então vamos ver. Aqui já vamos resolver de outra forma. A gente já pode jogar direto aqui aquela ilustração, ó, com todas as camadas, e vamos estar distribuindo esse elemento. Então, está aqui a camada, a distribuição dele. Ó. A gente vai ter na camada K os 2, depois nós vamos ter 8 na segunda, que é a camada L. Então aqui nós já temos 10. Sobrou quanto para a próxima? 5. Então distribui na terceira camada. Se tivesse mais elementos, então a gente ia distribuindo nas camadas, ok? Então aqui a gente vai finalizar por aqui e vocês vão fazer agora, vocês vão ver essa aula e tem um exercício que está sendo postado junto com o vídeo, ok? Valeu!